programa de hoje, Sheila Flash fala sobre desapego. Já Bruna Ávila fala sobre a ansiedade em momentos de crise. Thalisene nos explica até quando a quiropraxia pode nos ajudar, enquanto Gabriela Marques explica que falar é uma boa forma de desintoxicar. Neymar Gil segue com seu cordel de emoções, trazendo dessa vez o afeto. Olá! Minha proposta hoje é falarmos sobre desapego e a importância de aprendermos a desapegar. Quando falamos em desapego, normalmente pensamos nas coisas materiais, como por exemplo, roupas, sapatos, utensílios domésticos, brinquedos. Então, tudo isso remete ao desapego. Mas na realidade, quando falamos em desapego, nós também podemos pensar no lado não material, ou seja, nas nossas crenças, nos nossos hábitos, o apego que temos aos padrões mentais, à nossa rotina. Nós não nos permitimos sequer questionar esses apegos. Nós tomamos muito da nossa vida, na nossa maneira de viver, como sendo verdades absolutas. E não são. Nós vivemos uma dualidade do certo e errado, do politicamente correto no sentido todo mundo faz, então é isso que tem que ser feito, é isso que eu preciso continuar fazendo. E muitas vezes a gente não se questiona, a gente não para questionar se aquilo que a gente está vivendo é como a gente gostaria realmente de viver, se a forma que estamos fazendo as coisas está de acordo com a nossa verdade. Então, a proposta hoje é nós refletirmos um pouco mais sobre a nossa vida. Será que a forma como a gente conduz a nossa rotina é a forma como nós gostaríamos que ela realmente fosse? A gente para pensar se a hora que a gente almoça, muitas vezes é o horário que a gente tem fome, que a gente gostaria realmente de estar almoçando, ou a gente almoça porque aquele horário foi tido como o padrão, né? Nessa quarentena, muitas pessoas saíram das suas rotinas e mesmo assim continuavam apegados a horários que muitas vezes não eram o adequado naquele momento, não fazia sentido muitas vezes, porque simplesmente não param para refletir. Então, ou outras coisas que, por exemplo, que a gente não para nem e reflete a respeito. Vamos supor um trabalho que a gente queira construir, um novo negócio, né? Muitas pessoas não pensam nem em construir algo porque já tem medo que aquilo vai não dar certo. Ok, mas quem disse que não pode dar certo? Não é o que a gente quer, não é o que a gente gostaria, mas e se não der certo? Será que tem tanto problema assim? A gente não pensa que talvez dê certo, mas a gente não goste. A gente não pensa que às vezes dá certo e a gente pode agir de uma forma diferente, pode querer mudar, pode desistir simplesmente, mas a gente fica apegado. Por quê? Porque a gente acha que se a gente não leva algo até o fim, a gente simplesmente está fracassando. Não é essa a realidade. A realidade é que nós estamos tendo a oportunidade de repensar a nossa vida e de abrir mão daquilo que não nos faz bem. Só que a ideia, para que isso aconteça, é que a gente então pense na nossa vida, que a gente pense e repense as escolhas que a gente está fazendo. Será quais são os maiores apegos que você tem na sua vida? Coisas que você não vive sem ou acha que não vive sem? Pensamentos que você tem como sendo verdades absolutas do que você gosta, do que você não gosta? Você se atreve a experimentar algo novo, algo diferente na sua vida? Você se presenteia experimentando algo novo? Sim.
porque muitas vezes, quando a gente se abre para o novo, a gente está quebrando algum padrão, a gente está se permitindo se conhecer simplesmente assim. Então, que a ideia do desapego vá muito além da nossa concepção do material, que a gente se permita a se dar conta do que está se passando na nossa mente, a percepção que a gente tem das coisas e daquilo que a gente realmente possa abrir mão e desapegar. Olá pessoal, eu sou a Bruna, psicóloga aqui do NAP, e certo dia desses eu fiz uma pergunta em uma das minhas redes sociais, querendo saber o que as pessoas gostariam de ouvir e saber mais em um assunto relacionado com a psicologia. E uma das respostas que eu tive foi a seguinte: como lidar com a nossa mente em períodos de crise? Eu não tenho a pretensão nenhuma de exaurir o assunto, de esvaziar todas as possibilidades de uma pergunta que pode ser muito ampla e muito específica ao mesmo tempo. Então a crise ela é particular, ela atinge a todos, mas ela de certa forma ela é muito particular e a maneira como cada um lida com ela é diferente. E que bom que nós temos essas diferenças. Mas eu pensei em coisas gerais que a gente pode aproveitar em várias situações da vida cotidiana e que podem nos auxiliar a lidar então com os momentos de crise e com a nossa mente nesses momentos. Em primeiro lugar, eu pensei que a gente precisa reconhecer que está vivenciando uma crise. Por que reconhecer? Porque quando eu reconheço, eu clareio um pouquinho mais na minha cabeça o que está acontecendo. E eu consigo lidar de uma maneira mais fria ou de uma maneira mais controlada e pensada naquele determinado momento. Diferente de quando a gente não reconhece algumas situações e aí embola demais. Vira tudo um novelo que a gente não consegue achar o fio da meada. Então reconheça que está vivenciando uma crise. Seja flexível, seja sincero consigo mesmo e com as pessoas que estão ao seu redor. Sim, há uma crise e eu preciso trabalhar com ela. E em segundo lugar, depois que você reconheceu que tem uma crise, quem sabe uma das coisas mais importantes e mais simples que a gente tem ao nosso alcance: a respiração. Respire. Aquela respiração pausada, pensada, que vai fazer com que você tire o foco do externo e coloque o foco no interno, em você, porque é você que tem vivenciado a crise. Então respire. Lembra da Hortência, aquela nossa jogadora de basquete fenomenal, que foi uma das melhores que nós tivemos? Lembra da Hortência quando ela dava aquela pausa antes de arremessar a bola e dava aquela respirada? Lembra dela e inspire-se nela. Respira com calma, 5 segundos, inspirando, expirando com tranquilidade. Isso vai trazer um fôlego, literal, mas também trazer um fôlego para os seus pensamentos, para que você possa se organizar de uma maneira um pouquinho melhor. Viva o momento também foi outro aspecto que eu fiz uma colinha aqui para mim. Viver o momento. Por quê? Porque às vezes a gente está vivendo a crise hoje, mas a crise hoje é resultado dos meus pensamentos sobre o amanhã, sobre o futuro e de como que eu vou viver. Ou também relacionado ao nosso passado. Mas o hoje, o agora, como que eu estou vivendo? Hoje, vou lidar com o que está acontecendo agora. Amanhã, eu lido amanhã. Então, agora eu vou vivenciar o momento presente. E também pensei na seguinte possibilidade, de que você não se exija tanto. Às vezes a gente vai enchendo o nível de dificuldade das nossas próprias batalhas cotidianas e a gente vai se exigindo cada vez mais. Não somos compreensivos com os erros dos outros e também não somos com os nossos. E aí também vamos tornando uma situação muito insustentável, porque todos falham, todos erram, todos têm limitações, inclusive eu, inclusive você. Então não se exija tanto, e nem tanto assim dos outros, exija somente aquilo que é possível ser feito.
E seguindo então nessa temática da ansiedade, dos momentos de crise com a mente, tudo isso que nos cerca de tão perto, foram dicas aqui dadas muito gerais e que podem ser aplicadas de uma maneira muito fácil. Mas se você ainda tem encontrado dificuldades de lidar com isso, tem conversado, tem aberto a situação e ainda assim está difícil, então não fique levando a sua saúde mental, adiando, levando ela de qualquer forma. Procure ajuda, procure um profissional, procure um psicólogo, procure alguém que possa lhe dar o suporte necessário para vivenciar e para que você possa passar por isso, para que isso não seja algo definitivo, mas algo passageiro e que você possa aprender e tirar boas lições de todos os momentos vividos, inclusive das crises. Elas são inerentes à vida, não existe vida se não há crises. Elas nos fazem crescer, mas muitas vezes são doloridas e traumáticas. E é para isso que existem profissionais habilitados para lhe trazer auxílio e para ajudar a encontrar novas possibilidades para a sua vida. Então faça terapia, faça o acompanhamento com o psicólogo, com alguém capacitado, da sua confiança, que você possa construir um vínculo e venha sair mais fortalecido dos momentos de crise e das angústias que eventualmente você tem passado. Vem com a gente, vem pro NAP. E dando sequência no Cordel das Emoções, hoje eu trago pra gente o afeto. E como não se afetar por essa emoção? Que afeta na origem e na significação. Talvez seja a mais linda das emoções, porque é positiva e carrega o amor, e não vem com dor. É maternal, fraternal e filial nas relações. Ele é básico para o ser humano, e quem sente vive um ser mais humano. E você aprende a sentir afeto, acolhe e é acolhido, sentido como se fosse escolhido por ideias, pessoas ou objetos. Afeto modifica o comportamento e traz sempre um certo alento, porque vem com um gesto grandioso ou pequenino. Manifesta em atitudes cotidianas por mãos jovens ou balzaquianas, incorporadas num olhar, cafuné e na alma um carinho. E acredite, meu camarada, ódio nessa emoção também está aqui relacionada, mas não deixe ele lhe tomar. Experiências negativas precisam servir de aprendizado, para o rubor da emoção ser balizado e apenas o ego transformar. Valeu e até a próxima emoção! Às vezes, a pessoa de quem você mais precisa ainda mais de você. A minha psicodica de hoje é um filme que está na Netflix, que se chama Por Lugares Incríveis, que narra muito mais do que a relação entre dois adolescentes, Theodore Fink e Violet. A relação dos dois acaba se fortalecendo quando eles precisam fazer um trabalho em dupla sobre os lugares incríveis de Indiana. Os dois eles acabam buscando apoio emocional na amizade e no amor que encontram um pelo outro. Enquanto Violet demonstra sua dor, Fink, que também lida com problemas internos, parece escondê-los, né? E nos faz refletir que a depressão não tem um rosto e que ela pode estar escondida atrás de sorrisos largos e piadas. Então o filme ele traz uma narrativa sobre a seriedade de atentar para as doenças mentais e a necessidade de se perceber sinais silenciosos da depressão, assim como da importância do olhar para o outro e da dificuldade de encarar a si mesmo. Então ele é um filme de alerta sobre a relevância da saúde mental. Então, por fim, eu gostaria de trazer uma frase do filme. Existem lugares incríveis até em dias sombrios. Olá, a psicodica de hoje é o livro Rumo à Identidade, da Colette Soler, que é uma psicanalista francesa, e que nesse livro ela aborda um pouco das questões identitárias
e muito relacionado à segregação social que a gente vem vivendo hoje em dia, bem como também algumas questões relativas ao amor. É uma leitura bem técnica, mas para quem gosta do assunto, em especial da psicanálise lacaniana, é bem interessante. O cuidado com a saúde, tanto física quanto emocional, neste momento é essencial. Por isso, em tempos de prevenção, permita também a renovação. No NAP, trabalhamos com uma grande equipe de profissionais da psicologia, que hoje atendem tanto na modalidade presencial, com medidas de segurança, quanto online. Entre em contato conosco para saber mais sobre os nossos serviços e atendimentos. Estamos esperando por você! A Exatos começou de um sonho de poder ser um diferencial por onde eu passava. E foi assim que ela surgiu, trabalhando na Prefeitura de Estância Velha, onde o senhor Ivo Jacinto Baumgratz me convidou para fazer a contabilidade dele. E hoje, 30 anos depois, temos nossa nova sede em Estância Velha, com 1.800 metros quadrados, para atender nossos 600 clientes em toda a região. Convido você a conhecer a Exatos. 30 anos apoiando o empresário da região. Cursão do Fabão desde 1993, formando alunos e preparando pessoas para o mercado de trabalho. Top of Mind no segmento de cursos preparatórios desde 2016, o Cursão do Fabão conta hoje com 10 aulas para aulas particulares e cursos para pequenos grupos com até 30 pessoas. Há 25 anos preparando para a prova do Liberato, também oferece cursos para o Enem, vestibular e concursos públicos. Tudo em um ambiente moderno e acolhedor com os mais qualificados profissionais. O NAP, Núcleo de Atendimento Psicológico, é um serviço voltado para a psicologia e também para as áreas de quiropraxia, nutrição, terapia ocupacional, psiquiatria, psicopedagogia, palestras e cursos com profissionais capacitados e diferentes estilos de atendimento, pois cada um de nossos pacientes é único e merece ser tratado dessa forma. Aqui você encontra os mais modernos tratamentos que o mercado oferece, uma plataforma inovadora de realidade virtual para fobias, ansiedades e transtornos. O NAP oferece ainda convênio para empresas e o Clínica Escola. Agende uma visita, conheça os nossos serviços e encontre o apoio que você precisa. Olá pessoal, Talizene, quiropraxista. Então, até quando que a quiropraxia pode me ajudar, certo? O que acontece? Quando nós nascemos, a nossa coluna, ela tá com o disco intervertebral, que é essa parte amarelinha, tá? Recheadinho, absorvendo bem o impacto da coluna, vértebra lisinha. Isso quando a gente nasce, estamos assim, tá? Com o passar do tempo, a postura, movimento repetitivo, trauma, batida, né? Tudo isso vai ocasionando alguns desalinhamentos na coluna e o disco intervertebral, aqui nesse caso a gente já consegue ver que ele está mais avermelhado, tá? Então já não absorve tanto o impacto da coluna como anteriormente. Começam as dores, tá? Aí se a gente não cuida, vai deixando evoluir para isso daqui. Isso aqui a gente já pode ver que os discos intervertebrais estão bem menores, né? Aqui a gente já vê uma hérnia de disco, tá? O disco pinçando o nervo, dor. Essas pontas aqui são os famosos bicos de papagaio, tá? Então, nesse caso aqui, a pessoa já está com uma hérnia, bico de papagaio, dor. A quiropraxia aqui ainda consegue ajudar, como? Devolvendo o movimento para essa região, alinhando, abrindo espaço articular, né? Aí o paciente ainda vai ter uma melhora. Se o paciente não faz nada, só toma remédio,
não faz exercício, não alinha a coluna, não devolve o movimento para a coluna, evolui para essa região aqui, para essa fase aqui, que é o que? Osso no osso, vê que aqui o disco já está preto, não tem mais absorção de impacto alguma, certo? Não tem movimento, dor 24 horas, tá? Então esse caso é o caso mais avançado, aqui a gente não consegue mais movimentar a articulação. Então não adianta ficar remédio, sedentarismo, acaba evoluindo para essa situação. E nessa situação, aí já a quiropraxia não consegue corrigir, porque o osso já está fusionado, dor 24 horas, perda de movimento, formigamento por 24 horas, então nesse estágio aqui que se pensa talvez em cirurgia, né? Mas não vamos deixar chegar nesse estágio, né? Então até o estágio anterior, até esse estágio aqui em que ainda tem dor, tem dificuldade de movimento, hérnia de disco ou alguma evolução com menos movimento, a quiropraxia ajuda, né? Nós podemos lhe ajudar, certo? Oi pessoal! Seguindo então nas reflexões sobre o processo terapêutico e sobre a relação paciente e psicólogo, hoje eu vou comentar uma fala muito interessante de uma paciente minha, que inclusive ela me autorizou a fazer esse comentário, então, e ela me traz um relato do quanto vir psicóloga, conversar, falar no atendimento psicológico ajuda ela a se desintoxicar de pensamentos negativos, se desintoxicar de excessos que ela vive no cotidiano, de pessoas que acabam muitas vezes invadindo a vida dela, ela não consegue dar conta de tantas coisas, de tantas demandas, né? Ela se sente muitas vezes sobrecarregada. Então, ela me descreveu, então, esse momento da psicoterapia como um momento para desintoxicar. E eu achei muito interessante, né? Porque a ideia do atendimento psicológico é justamente isso, além de outras questões, claro, mas justamente essa questão de poder abrir um espaço de acolhimento, um espaço onde a pessoa se sinta ouvida, acolhida e importante, porque muitas vezes na nossa rotina, na nossa correria, a gente se sente muitas vezes apenas mais uma pessoa, né? Não se tem tempo para perguntar realmente como o outro está, né? Então muitas vezes ninguém nos pergunta como você está, como passou o seu dia, como foi a sua semana. E então o momento ali com o psicólogo é um momento onde o psicólogo está ali totalmente ouvindo você abertamente, atentamente, e pode ser não, é muito terapêutico poder falar e ser ouvido e se sentir ouvido. Além disso, muitos pacientes se preparam para esse encontro, né, da psicoterapia, para o horário que ele tem agendado com o profissional. E isso é muito interessante. Por quê? Porque na medida que você pensa, amanhã eu tenho psicóloga, você já começa a pensar o que eu vou falar para minha psicóloga. E começa a pensar o que eu já vivenciei essa semana, o que aconteceu, quais reflexões. E nesse sentido, você já começa, o paciente, né, já começa a ressignificar muitas situações, já começa a se questionar, já começa a refletir. E essa também é muito a ideia da psicoterapia, né? Trazer autonomia para o sujeito, fortalecer ele no sentido que ele mesmo tenha crítica sobre o que ele pode fazer diferente e melhor na sua rotina, né? Então, muitas vezes o psicólogo ele vai conduzir, vai mostrar o caminho para o paciente, mas, né, a caminhada ela é do paciente. Então, é importante fortalecer esse sujeito para ele conseguir enfrentar os inúmeros desafios que vão surgindo, né, na sua rotina. Lembrando que o psicólogo não vai para casa com o paciente, não acompanha o paciente diariamente, mas as conversas da sessão, com certeza, né, acompanham o paciente, né, na sua memória, na sua cabecinha, enfim. Mas para vocês verem como, mesmo sendo apenas um encontro de 1 hora por semana, ele faz toda a diferença, né, na vida desse paciente, porque as pontuações, as intervenções que o psicólogo faz marcam o paciente, principalmente quando fez sentido, né, quando foi uma intervenção assertiva que a gente fala, né? Olhem só que ideia legal. Fazer anotações como se fosse um diário que se faz quando é criança, né, que geralmente tem aquelas modas de diário, enfim, mas isso é muito legal inclusive para adultos, porque no momento em que a gente começa a escrever sobre o que vivemos, sobre o que pensamos, sobre, né, algumas reflexões que sejam, colocar no papel muitas vezes nos ajuda a visualizar, né, a nossa rotina, os nossos problemas, os nossos ganhos, as nossas conquistas, não é mesmo? Então, alguns psicólogos sugerem
sugerem para os seus pacientes, faz anotações para organizar o pensamento, né? Pontua ali o que marcou mais você no dia, o que você gostaria de melhorar, o que né, dá para fazer diferente. Mas eu sugiro que isso seja feito, inclusive, por outras pessoas que não fazem psicoterapia também. Então, escrevendo, você vai perceber que algumas vivências costumam trazer, então, mais angústias, mais sofrimento do que outras. E quando isso acaba predominando nas suas anotações, quando há mais vivências de angústia, de ansiedade, né, de tristezas, bom, então talvez seja um momento de buscar ajuda psicológica. Enfim, fiz um geralzão aí nessa conversa, mas o que é que eu gostaria de validar e de salientar aqui? É que psicoterapia é algo muito mais simples do que muitas pessoas imaginam, no sentido de que não é coisa para louco, não é coisa para quem está extremamente adoecido, é coisa de quem gostaria de se autoconhecer, de melhorar sua qualidade de vida e de, né, fazer reflexões aí sobre o que pode se fazer diferente e melhorar na sua rotina para ter uma vida mais saudável.